vai falando isso. Mantenha só aberta a Bíblia só. Maravilhoso! E Jesus, você quer com ele uma grande multidão, que Jesus, por onde passava, carregava multidões, né? O milagre da multiplicação dos pães lá, o primeiro foi de 5.000, a Bíblia relata, o segundo de 4.000. Então, onde ele passava, ele carregava multidões, né? Então, Jesus, ele começou o seu ministério depois do batizado por João Batista, começou a se tornar popular onde ele passava, né? Como curandeiro, a vinda do Messias, todos ali já acreditavam que ele era o Filho de Deus enviado. Então, por onde ele passava, todos ali queriam estar presentes ou seguir ele, né? Bom, Jesus agradou todo mundo. Também tem os sacerdotes, né? Tem os fariseus, que também era o povo escolhido e também tentavam clamar contra ele. Mas fora isso, ele arrastava multidões. E de versículo 25: então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E todo o homem ou mulher que havia secreção da carne, em Levítico 15, 25, ele tinha que ser retirado do seu próprio lar. Imagine você ter que sair do seu próprio lar, do seu trabalho, você que cuida do seu filho, da sua família, tem que se isolar da própria sociedade. A lei determinava isso. Você ia ter que morar na porta da entrada aqui do bairro, ia ter que viver afastado perante todos, porque o Levítico 15, capítulo 15, 27 relata que aquele que a tocasse numa mulher de fluxo de sangue ia ter que lavar suas vestes e se banhar, e ficaria impuro até a tarde. Então vamos imaginar aquele começo, né? Ela foi retirada do seu lar. Eu espero que ela, né, imagino que ela tinha um lar, né? Ou uma família ou não, ou pelo menos ela podia conversar com alguém, podia abraçar alguém, ela poderia ser escutada por alguém. E a lei não, e a lei, como ela começou a ter esse fluxo de sangue contínuo, ela foi retirada do seu âmbito, ela foi exilada, e ela não poderia mais frequentar. Existia cerca de umas 400 sinagogas, ela não podia frequentar nada, comércio, trabalhar. Então ela foi retirada de todo o convívio. Então muitos ali, imagine, nós temos que viver isolado da nossa própria família. Às vezes a gente quer desabafar, quer conversar, quer trabalhar, só que está nem preso, está afastado de tudo, de todos, e não ser ouvido. Essa foi a vida a sentença que ela estava sentenciada. E com o problema de saúde dela, ela estava esperando a morte. Mas acredito que Deus, porque o dom da vida Deus nos deu, e a gente nunca desistir da vida. Eu acredito na construção. Ela não teve fé porque ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ela foi uma mulher perseverante e não desistiu da vida. Ela não tinha ouvido ainda falar de Jesus. Então, com os líderes aqui, né, que se encontram, nosso irmão Ordinando, né, nós estávamos conversando, né, o versículo aqui, o 26, que havia padecido muito com muitos médicos, eles pediram tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Então ela procurou todo tipo que era curandeiro, médico. Na época não tinha recurso, e naquela época a gripe matava, não tinha antibiótico, não tinha tratamento para nada. Então qualquer coisa, imagine uma mulher sofrendo fluxo de sangue, com a perda do sangue, vindo de mal a pior. Então, mesmo assim, ela não desistiu, ela veio padecendo, e Deus deu o sopro e o fôlego da vida para nós, e nós não podemos desperdiçar isso, não podemos entregar nossa vida, nós temos que lutar até o fim. E essa mulher, ela fez isso, mesmo
padecendo de tudo isso. E ela não perdeu a sua esperança. Através da esperança, nós acreditamos que 12 anos sofrendo isso, sem recursos, sem hospital, sem tratamento, Deus é um Deus de mistério. Permaneceu, ela está viva durante 12 anos. Com a liderança, com o nosso estudo que tivemos aqui conversando, nós se perguntamos e tiramos palavras de alguns. Agradeço aqui a liderança pelo estudo, e nós tentávamos compreender o motivo por ela estar viva. Então Deus é um Deus de mistério. Deus deixou, eu acredito que permaneceu ela, deixar ela viva para que houvesse um testemunho da vida dela. Porque toda palavra aqui, ela é inspirada por Deus. Tudo aqui é inspirada por Deus, é para nos ensinar, nos instruir e nos advertir, Então aqui ela vai ser eterna e vai ser um testemunho fervoroso que, através de uma mudança de uma história de vida, Deus não precisa mudar todo mundo, basta Ele mudar uma pessoa. Através da mudança de uma pessoa, Ele transforma muitas outras. É isso que nós encontramos aqui, por causa que às vezes da nossa família, de nossos amigos e de outras pessoas. Porque se nós entregarmos tudo e retorcer para trás, muitas pessoas que estão com base na nossa vida, se espelhando em nós, vai ficar tudo a perder, tudo a padecer. Nós não vamos conseguir voltar da onde a gente estava, porque a gente sabe de onde Jesus nos tirou. Não é verdade? Às vezes tem muitas pessoas que acham que, toda a vida está tudo bem, está tudo de boa, para que eu vou querer Jesus agora? Ou muitos estão precisando de Jesus e acaba, dependendo da situação, mas toda situação, mesmo os aqueles que acham que não precisa de Jesus agora, há um vazio a ser preenchido. Não há ouro nem prata, não há dinheiro que cobre esse vazio, porque na época Adão e Eva pecou, a aliança foi quebrada. E se você não tiver Jesus como seu Senhor e Salvador, esse vazio não vai ser preenchido. Então, esse vazio sempre vai estar, não adianta. Enquanto a gente não aceitar Ele como único e suficiente Senhor e Salvador, esse vazio continua nos nossos corações. Então esse mistério, dela ter 12 anos sofrendo, e Deus permitiu que ela vivesse, E agora vem, versículo 27, o leão da tribo de Judá, o gigante da Galileia está vindo aí, ouvindo falar de Jesus. Versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Ela ouviu falar de Jesus uma única vez só. Ela procurou todos os médicos. Quando ela ouviu falar de Jesus, a gente cresceu ouvindo falar de Jesus. Nossa alma, nosso coração sangrando, nós tínhamos ouvido, não ouvindo, nunca ouviu falar de Jesus. Ela uma única vez só ouviu falar de Jesus e creu que Ele era o Filho de Deus, que Ele era a promessa, que Ele era o Messias. Aí, da esperança de não ter se entregado, veio a fé. A fé cresceu, a fé veio de ouvir. De esperança se tornou a fé. Então, a nossa alma, quantas vezes ela nos sangrou, nosso coração, ouvindo falar de Jesus? Não, hoje não, agora não, hoje não, e ela ia apenas falar em uma única só vez. Quantos coração está sangrando até hoje? Quantas almas, porque está abatido a minha alma até hoje? Quantas vezes a gente ouve falar, entra aqui, com nossos problemas, ou tudo certo, ouve falar de Jesus e vai embora, como se nada tivesse acontecido.
E ela, uma única vez só, ouviu falar. Depois a gente tem que falar, ouvimos, né? Às vezes, bem-aventurado é aquele que anda no caminho do Senhor. Eu acho que bem mais aventurado é aquele que sai do ventre da sua mãe e é ensinado no caminho do Senhor, né? Para não ter que passar tudo que nós passamos, né? Não é verdade, meus irmãos? Então vamos aqui, versículo 28. Porque dizia-se: tão somente tocar nas suas vestes sararei, e logo se secou a sua fonte, e sentiu o seu corpo está já curada daquele mal. Então a fé você tem que crer, né? Você tem que crer. Você não tem que ter dúvida, se ou não. E deixar o Espírito Santo agir na sua vida, né? Você vai crer e ter dúvida, não adianta. A fé você tem que ter certeza. E lógico, tem que estar nos caminhos do Senhor. É difícil. E quando nós nos encontramos, nas minhas orações, pedindo para Jesus: Senhor Jesus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe como eu sou falho, mas para que o Senhor me perdoe, fale e conte tudo para Jesus. A todo dia há uma luta. Qual luta que é da carne para o Espírito Santo contra a carne. Então todo dia a gente acaba pecando, ou pecando voluntariamente ou involuntariamente, há dois tipos. Então por isso que a gente tem que se prostrar sendo perante ao Senhor e se renovando e sempre dar ouvido ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo sempre fala na igreja, e nunca deixar que os dons desse Espírito Santo não é para nós, não é para nossas, para que nós não ficamos soberbos, é para nós ajudar o próximo, servir o próximo, sejamos imitadores de Cristo, servir o próximo. Então ela passou por tudo isso e a fé dela só de tocar curou. O irmão falou aqui de aflições, João capítulo 16, versículo 33. Jesus que diz, não é o homem não, Jesus não é homem para mentir. Para que você tenha paz, venha a mim, porque o mundo será de aflições. Tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meus irmãos, o mundo será de aflições. Quer ter paz, está tendo aflição? Vai até Jesus para você ter paz. Ter de bom ânimo, tudo que está acontecendo ao seu redor da sua vida, tenha de bom ânimo, de prazer de estar nos caminhos do Senhor. Isso é de ter bom ânimo, não importa o que você esteja passando. Aleluia. Glória a Deus. E Lucas capítulo 5, versículo 31, Jesus que diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos precisam de médico. E quando a gente Lucas capítulo 5, versículo 32 diz: eu não vim chamar o justo. Toma cuidado com a soberba, toma cuidado, já sou justo para quem eu quero Jesus. Então esse versículo 32 diz: eu não vim chamar o Jesus que diz, eu não vim chamar o justo, mas sim o pecador, para que venha ao arrependimento. Vai dando glória, aleluia, meus irmãos. Então, meus irmãos, foi essa a construção da fé dela, Então a nossa alma ficou abatida durante muitos anos, acredito eu, ouvindo falar de Jesus e nada, Nosso coração, que dessa noite, acredito que muitos já foram sarados, disso. Aleluia! Eu creio.
Então, ela foi curada. E ali tinha, como ele carregava, naquele milagre dos pães 5.000, no outro 4.000, aquele que doeu, e ela ficava isolada do povo, sabia que ele ia passar em tal rua, em tal lugar, e ninguém podia tocá-la. E ela ouviu falar dele: pô, Jesus Cristo, ele vai passar aqui. Eu creio que ele é o Messias. Eu vou aguardar. Eu não vou tocar nele porque eu estou em cura. Mas foi que eu consegui tocar, ela saiu do anonimato, da onde ela se encontrava, né? Ela não podia ter convívio com nada, com as pessoas. Ela foi aí, talvez aí passando por algum lugar por trás das pessoas. Ela deu o seu jeito, porque ela sabia: esse aí vai me curar, esse é o Filho de Deus, esse é o Deus encarnado. Porque Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho com a humanidade. E Jesus, na forma gloriosa de Deus, ele não quis se comparar com Deus. Ele se fez carne, se fez homem, se humilhou a si mesmo para morrer por mim e por ti, porque ele aniquilou o nosso pecado na cruz do Calvário. Aleluia! Jesus, ele fez tudo isso por nós, e tudo isso nós devemos seguir seus ensinamentos, seguir a sua lei, o que ele pede, ser imitador dele, servir o próximo. Então Jesus, ele não só cura. E de versículo 30, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? A virtude é o poder que sai, que emanou de Jesus Cristo. Às vezes a gente procuramos, cada um procura uma enfermidade, um livramento, ou